E a situação do Bolsonaro é grave, a situação para o Bolsonaro já praticamente não tem mais jeito. Os próprios especialistas, advogados já avisaram o Bolsonaro que a casa vai cair e a prisão é só questão de tempo. Nesse vídeo eu vou falar para você por que é que a situação do Bolsonaro ela se complicou, né? Ou pelo menos vem piorando cada dia que passa, em especial até mesmo por conta do próprio Bolsonaro, tá? Não reparem a câmera que houve um pequeno problema, mas a gente vai resolver isso. É o seguinte, eu sou o Cláudio, esse é um canal de Justiça e Política e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro que tá piorando cada vez mais, tá? A situação do Bolsonaro complicou, pelo menos aí nas últimas horas, em especial por conta da atitude do Bolsonaro que comprometeu ele. E nós vamos falar, né, sobre essa situação que saiu agora nos jornais agora há pouco, tá? O que que acontece? No dia 21 de novembro de 2024, o ex-mandatário, o próprio Bolsonaro, foi indiciado pela Polícia Federal. A Polícia Federal falou assim, olha, esse cara aqui que provavelmente planejou aí uma tentativa de golpe de Estado. E segundo o próprio relatório da Polícia Federal, o Bolsonaro ele planejou, atuou, não só planejou, mas ele praticamente agiu, né, de uma maneira mais agressiva, se é que assim podemos dizer. O próprio Bolsonaro, ele planejou, atuou diretamente no golpe de Estado. E aí você fala, pô, Cláudio, mas o Bolsonaro... simplesmente, Cláudio, essa situação do Bolsonaro não pode piorar não, sabe por quê? Porque não tem provas, tá? Não tem testemunha. Bem, não foi o que está dizendo aqui a Folha e os próprios advogados do Bolsonaro. A gente vai mencionar e vamos falar sobre essa situação. Segundo o próprio relatório da Polícia Federal, o Bolsonaro atuou, planejou, né, e teve o domínio de forma direta e efetiva nos atos aí executórios contra a democracia. Aí você vai falar assim, pô, Cláudio, mas que história é essa de atos executórios? Que conversa furada é essa? Bem, é o seguinte, todo crime, quando ele acontece, ele tem um caminho, tá? Que é a parte da cogitação, né? Isso a gente aprende em criminologia, tá? Que é uma matéria do direito. Mas vamos lá. Tem o ato aí, ou pelo menos o ato, né, do planejamento, tá? Que é o ato do que o cara tá pensando, que foi o caso do Bolsonaro, que aqui ele planejou o golpe. Então ele planejou, poxa, e se der um golpe, né? E se a gente tomar o poder? Então o Bolsonaro ele planejou. A segunda etapa é a preparação. Ou seja, tá? O cara, ele planeja o golpe bem, mas se eu ficar só nos planos não vai rolar. Eu tenho que, de certo modo, fazer alguma coisa, né? Em alguns crimes aí, onde o cara vai cometer qualquer delito, vamos dizer assim, pegar qualquer coisa de alguém, ele já começa já a preparar qual se ele vai utilizar uma arma branca ou não. No caso do Bolsonaro, foram outras armas. Então, o Bolsonaro, só para a gente não se perder aqui, ele, de certo modo, ele concluiu todos os atos, cogitação, que é a parte do planejamento, a preparação e a execução. Só que não houve o resultado, porque se tivesse tido o resultado, hoje nem eu e nem você estaríamos aqui. Mas enfim, voltando aqui ao assunto da Polícia Federal, ele simplesmente falou assim, ó, a Polícia Federal falou assim, o Bolsonaro preparou tudo, tá? Uma semana após o indiciamento, o Bolsonaro deu uma entrevista, e aí foi aonde foi a complicação. O Bolsonaro deu uma entrevista, né, na Rádio Oeste, e falando sobre a situação, e eu vou falar mais à frente, porque aqui o Bolsonaro ele se comprometeu. Aqui, nessa entrevista, a Rádio Oeste, o Bolsonaro ele pisou na bola. Ele não ajudou os advogados dele, né? De certo modo, ele se complicou. O próprio Bolsonaro, aqui na Rádio Oeste, ele cometeu uma gafe incrível. Literalmente, não é possível que os caras não alertaram. Na verdade, assim, nesse momento aqui já não tinha mais o que fazer. Ele já tinha cometido a bobagem lá na Rádio Oeste, tá? Ele, Bolsonaro, né, acabou complicando a situação. E, além disso, o próprio Bolsonaro já havia confessado em outras ocasiões, né, mas de forma menos explícita, né? Aqui o Bolsonaro já foi produzindo as provas, ao invés de ser provas para poder ajudar ele, o Bolsonaro, não. Ele cometeu esse ato aqui para prejudicar ele, né? Foi lá, foi comentar em outras situações. E quais foram as outras situações? Foi uma manifestação na Avenida Paulista, que o próprio Bolsonaro acabou cometendo essa gafe, que foi essa manifestação aqui, ó. Ele pegou e foi lá falar, Alexandre de Moraes, não sei o quê, e ficou, de certo modo, muito emocionado. Ele praticamente falou, confessou lá na Avenida Paulista que existia, sim,
um decreto. Então, o Bolsonaro ele foi se complicando, né? No processo civil, a testemunha é a rainha das provas. E no caso aqui do Bolsonaro, o que que ele faz? O próprio Bolsonaro, desculpa aí, mas o próprio Bolsonaro, ele produz provas contra ele mesmo. Vai a público, vai em rede nacional e solta um monte de bobagem. E aí, para poder piorar, como já havia mencionado para você, né? Apesar da admissão, o Bolsonaro nega, né? O Bolsonaro aí ele recuou, porque ele viu que a casa caiu, né? Após a admissão, o Bolsonaro aí praticamente nega ter participado de tudo isso. Segundo ele, as discussões, né, foram feitas respaldadas na Constituição. Aqui, que a Constituição, você sabe, se você é inscrito aqui no canal, se você já deu um joinha, significa que você vem sempre aqui. A Constituição é a lei máxima do Brasil e geralmente no mundo, tá? Mas vamos lá. Segundo um advogado aí, Danilo Pereira Lima, né, que é professor de Direito Constitucional, essa que é a realidade, ele fala o seguinte, que as falas de Bolsonaro sobre a discussão com militares indicam a intenção golpistas e confirma aí, de certo modo, o conjunto probatório. Então, para prender, agora falta nada, tá? Essa que é a realidade. Então, o próprio Bolsonaro, ele se complica. E aí você fala assim, pô, Cláudio, mas e aí? Qual foi, o que o próprio Bolsonaro foi lá falar na Oeste? A verdade é que a própria admissão do Bolsonaro, né, que discutiu o estado de sítio, mas não é, e aqui é uma piada da pior qualidade, mas não leva a mal não, é só para poder descontrair. É o seguinte, estado de sítio não é sítio de fazenda, essas coisas não. Estado de sítio é um remédio constitucional que tem lá na Constituição que permite, em algumas situações, né, ocorrer uma intervenção. Quando as polícias, quando as guardas civis já não der mais jeito, quando, de certo modo, a polícia militar não der mais jeito, a civil, enfim, aí, de certo modo, o exército, salvo engano, né, controla ali a situação. Então, foi isso. Então, o Bolsonaro estava discutindo isso. Só que, de certo modo, não tinha nenhum problema, né, grave aqui no Brasil, onde as seguranças públicas não estavam dando jeito. Por que o Bolsonaro foi, de certo modo, discutir com militares sobre isso? Então aqui o Bolsonaro ele se complica. E para poder piorar, agora que é a cereja do bolo, o Bolsonaro ele simplesmente foi na Oeste lá e fez uma declaração que discutiu, né, de certo modo, a situação. Então a situação foi ficando um tanto que complicada, tá? O próprio Bolsonaro admitiu durante uma entrevista à revista Oeste ter discutido estado de sítio, estado de defesa com militares após as eleições de 2022. Abre aspas, falando do Bolsonaro, eu discuti sim, conversei, mas não foi uma discussão acalorada, tá? Então, aqui, né, se para prender qualquer pessoa é necessário provas, essa que é a realidade, o ônus da prova cabe a quem acusa, o Bolsonaro, ele entregou as provas para a Polícia Federal. O próprio Bolsonaro entregou as provas para a Polícia Federal e os advogados já literalmente alertaram ele, olha, a situação se complicou, é irreversível. Por que é irreversível? Porque o próprio Bolsonaro, ele foi várias vezes às rádios aí, tem vídeo, tem tudo aí gravado, confirmando que ele, né, de certo modo, conversou com militares e a situação ficou um tanto mais complicada, delicada. É isso. Eu iria desejar sorte para o Bolsonaro, mas geralmente, né, o pobre, o menos favorecido, o que foi executado aí com 11 tiros nas costas, o que foi jogado, né, da ponte de modo covarde por uma autoridade aí, se é que assim a gente pode chamar de autoridade, ou diversos outros aí que passaram por situações constrangedoras, não tiveram sorte. Então não tem por que eu ficar aqui desejando sorte ao Bolsonaro, que ele responda, né, às barbaridades que ele cometeu durante todo esse tempo aí de trajetória funesta e avassaladora perante todo o Brasil, tá? Assim vai haver justiça e a sociedade, de modo geral, vai ficar mais pacífica, né? Como o próprio diz o Bolsonaro. Não vai ter nada de anistia, não. Obrigado a todos que comentaram aí, ou que comentam, né? Eu já falei aqui, Anaí, Marcos, Maria Aparecida. Comenta aí, que no próximo vídeo eu falo o seu nome. Valeu!